e tenho tanto amor nos teus campos de rara beleza. Tu confirmas com todo esplendor que do oeste tu és a princesa. Já é glória nascer. Sou o sétimo de 8 irmãos. Então, primeiramente, uma das coisas mais normais é que era o paparicado, né? Tem eu, depois vem minha irmã, e em casa todos olhavam e cuidavam dos pequenos, dos mais novos. Mas a gente foi crescendo dentro desta família, onde além da alegria normal, havia muita música. Por parte de meus irmãos, de meu pai, de minhas irmãs, havia sempre muita música. Então, uma das características da infância era a alegria e o canto. O nome de músico é da lavra do meu pai, porque ele era músico, a mãe dele era uma grande música, ele maestro depois, e lá em casa nós temos Rossini, temos Wagner, temos Carlos Gomes, e para aqueles que não têm isso, tem Cecílio ou Cecília da Santa. Então, a gente entrou dentro desta especialidade do papai, e também a mamãe, que cantava muito, tinha uma voz muito boa. A música no interior não era uma coisa assim que trouxesse o ganha-pão, que trouxesse a disposição, né? A gente aprendia, fazia, mas a música não rendia muito. Mas, por outro lado, como acontecia, os pequenos grupos de músicos, a gente sempre apreciava e sempre tinha ao alcance em casa essas presenças, violão, violino, clarineta, pistão e vai por ali afora. Eu canto, um pouco violão, um pouco clarineta e também um pouco a teoria. A gente ajudava como maestro no seminário. Olha, uma das coisas mais interessantes e importantes para nós eram do quintal. Árvores. Era a diversão maior, subir e descer das árvores, aprontar tudo que podia. Mangueiras, goiabeiras e outras tantas. Então, no meio dessa fartura, também o jogo de futebol. E dentro de casa, aquelas coisinhas normais de esconde-esconde, vai por ali afora. Porém, eu não diria assim, o papai era muito ausente no sentido de que o trabalho dele, ele viajava 1 mês, 2 meses e retornava em casa.
ele era fiscal de rendas. E naquele tempo, o fiscal andava a cavalo, andava de carona, andava a pé e muito raramente com outros meios de comunicação e de transporte. Então, a gente tinha na mamãe aquela pessoa que, com muito jeitinho, botava ordem na casa. Então, evidentemente que quando ela não estava, o que muitas vezes podia acontecer, os mais velhos davam as ordens e a gente muito gratuitamente vivia aquilo. Eu estava no 3º ano do primário, naquele tempo. Então, chegou a professora e, daquele jeitinho, um papelzinho para cada um. O que você quer ser na vida? E aí, eu e mais 2, 3, colocamos padre. Quando a turma soube disso, todo mundo caiu na risada. Não é que éramos os mais santos da sala. Então, aí foi a primeira manifestação assim muito clara, né? Nunca fui coroinha por mais do que um dia. E aí então, a professora, diante da reação da turma, a professora procurou incentivar e dizer: não, gente, isso é muito bom. E parabenizou os 4 pela ideia. Dos 4, 3 fomos para o seminário. 2 ficaram padres, né? E o que ficou por mais tempo padre fui eu. Olha, a aceitação foi boa, com uma preocupação. Esse piazinho vai fazer o que aonde? Achar um lugar onde pudesse continuar essa ideia foi a grande preocupação. A reação dos mais velhos, especialmente da minha irmã mais velha, da minha mãe, foi procurar entre os diversos espaços conhecidos um lugar onde a gente pudesse, daquele tamanho, naquela idade, ir para, vamos dizer assim, a experiência vocacional no seminário. O contato, vamos dizer assim, maior foi com os lazaristas, aqui nós chamamos de vicentinos, lá o famoso Caraça. E quando a minha irmã e minha mãe chegaram lá e viram que tinha... Não, perto de Belo Horizonte. Quando viram que tinha bicho, que tinha cobra, que tinha onça e outros bichos, diz: não, aqui ele não pode ficar. E assim foi passando. No Seminário Cristo Rei da Arquidiocese de Belo Horizonte, ficam 180 quilômetros de Formiga. Então, lá nesse seminário, todo mundo usava batina já naquela idadezinha. E, por 3 anos, não poderia voltar em casa. Ah, não, isso não pode. E aí, no domingo, chega lá em casa um seminarista que tinha apelido de vovô no seminário, Dorival. E ele disse: soube que aqui tem um menino que quer ir para o seminário. Minha irmã mais velha, que estava naquele dia dona de casa, disse assim: a mãe dele está na romaria para Aparecida. Você volta amanhã que ela já vai estar aqui. Na segunda-feira de manhã, ele voltou, conversou
Aí ele disse, não, mas aqui também tem seminário, tem os padres. Vamos lá, vai lá conversar com o padre. E a mamãe pegou, me levou lá, no padre Teobaldo, e mostrou essa ideia. Aí o padre disse, olha, daqui uma semana eles vão para o seminário. Foi o tempo que eu tive para preparar. Era a pastoral vocacional daquele tempo. Deu uma fala e daqui a pouco, quando a ideia se espalhou, tinha uma família vizinha, a família Coelho, que era muito chegada lá em casa, e nós lá na casa. O seu João Coelho já foi procurar arrumar os dentes, a dona Ângela, ela já, tem que fazer isso, uma roupinha daqui, outra dali. O Renato fez uma malinha de madeira naquele tempo, para eu guardar os meus pertences mais próximos. Foi um envolvimento naquela semana. Chegou na outra segunda-feira, pronto, éramos 5 indo para o seminário. Isso tudo foi ao mesmo tempo, uma surpresa. E o que tinha no seminário que nos chamava a atenção? Futebol, né? Aquilo era todo dia tinha os trabalhinhos que a gente tinha que fazer e que às vezes em casa a gente ajudava a lavar pratos, isso, aquilo. E foi muito assim, fomos muito bem recebidos pelo reitor, me lembro até hoje, Afonso Halber, padre. Agora, o espaço, você imagina, para quem vivia dentro de uma casa com alguns quartos, alguns cômodos, o espaço do seminário era enorme. O nosso dormitório era maior do que a minha casa. Então, com 50 e tantos meninos, tudo ali mais ou menos na mesma idade, olha, explorar aqueles espaços, a mata que tinha lá perto, explorar o lado da criação, galinha, coelho, porcos, vaca. Quer dizer, levamos muitos dias para ter uma ideia do lugar onde que nós estávamos. Poder explorar aquilo tudo era realmente um mundo novo. E nem deu para a gente ficar assim com muita saudade, não, né? E como a minha maneira de ser, você imagina, tinha mais uns outros 50, que o padre muitas e muitas vezes tinha que sair procurando, onde que está esse, onde que está aquele. Alguém viu, porque a gente sumia por ali afora. Os primeiros anos foram encantadores. Tanto transpirava a alegria daquele espaço, que o meu irmão, logo acima de mim, inventou no segundo ano que eu estava no seminário, ele dizia, eu também quero ir lá. E também veio para o seminário. Embora ele fosse muito diferente de mim nas reações, etc. Mas a perspectiva de ir para frente, porque nós estávamos num seminário com esses 50, mas sabíamos que dali, passados uns 2, 3 anos, nós íamos para um outro seminário que ficava em Santa Catarina. Então, as perspectivas eram alimentadas, né? E isso fez com que, vamos dizer assim, dúvidas e dificuldades fossem superadas na maior tranquilidade, vamos dizer assim, dentro do ambiente da realidade. O primeiro impacto, não digo que foi choque. Nós pegávamos o trem em Formiga. Na segunda-feira de manhã, viajávamos a semana inteira de trem
Evidente que 2 noites a gente passava em casas ou no caminho, mas viajávamos para chegar no sábado à noite, aí por volta de 7, 8 horas da noite, no outro seminário lá em Santa Catarina, em Corupá. Quer dizer, saímos de Formiga com uns 10, 15 meninos, rapazes, passávamos em São Paulo, juntavam uma turma que vinha de São Paulo, do Rio e de outros lugares de Minas e ocupavam um vagão de trem e na quarta-feira até sábado a gente viajava. Então, o impacto, ele foi quebrado por essa algazarra que era a experiência dessa viagem de uma semana. E a gente ansioso por chegar lá nesse seminário. Ao chegar, a gente enxergava uma casa muito bonita, enxergava campos de futebol, enxergava o rio e éramos ao todo uns 200 seminaristas. Então, o impacto foi de a gente conseguir, vamos dizer, se organizar, mas os veteranos já se encarregavam de lograr a gente, de passar a perna, de pregar sustos e coisa, e com isso a gente ia aprendendo. Mas tinha também aqueles que nos ajudavam muito, por exemplo, me recorda Padre Zezinho, famoso José Fernandes, que estava terminando aquela etapa de seminário, né? E convivemos com ele, e eles, maiores, cuidavam muito da gente e ajudava a escapar dessas dificuldades todas. E como era muito longe, falar em voltar em casa só no final do ano. Teríamos férias em dezembro. Então, de janeiro a dezembro, se vire, negão. Então, isso era, vamos dizer assim, um impacto. O outro impacto que mexeu um pouco conosco era o estudo. Rapaz do céu, era bem mais apertado. Latim todo dia, né? Naquele segundo ano do ginásio, latim, francês, inglês, matemática, vai por ali afora. Então, tinha as horas de estudo, as horas de trabalho, as horas de divertimento. Aí, quando a gente ia para o Rio, meu Deus do céu, aquilo era um céu, uma beleza. Tudo isso fazia com que o impacto fosse menor. No final do dia, a gente não queria outra coisa do que cama. A vida lá dentro, ela nos ajudava a encarar o lado religioso, o lado da fé. Você imagina que nós tínhamos como professores 10 padres que viviam e davam um exemplo, e aquilo entusiasmava. A presença deles, o carinho, a prática dos esportes, dos trabalhos, tudo com a gente. Então isso dava realmente algo mais. Ninguém era obrigado a ficar. A gente ia dando passos. E alguns continuavam, outros saíam, se tornaram grandes pessoas, etc. Aproveitaram o estudo, que era muito bom. Um grupo, talvez 10%, 20%, ficávamos e fomos continuando nas etapas e naquilo que essas etapas ofereciam. Agora, a ideia ser padre, ela vem mais tarde, quando a gente já cultivou e tinha muito mais gosto para as coisas da igreja, que no seminário se vivia
se fazia muito, né? E a gente ia aos poucos aprofundando e conhecendo. Então, a vocação, ela foi crescendo na medida que a gente foi também entendendo um pouco mais a realidade vocacional, o que era o papel do padre, a missão do padre, o que a gente enxergava naqueles diversos padres que estavam ali e aqueles com quem a gente tinha contato, porque eles visitavam muito o seminário. Ele que a gente fazia e entrava em contato e dizia: daqui a 12 horas, daqui a 20 horas, você liga de novo que nós vamos conseguir fazer o contato. Então, telefone era impensável. Porém, lá no interior, e era só fio, então não tinha outro jeito. Então, eram cartas, o contato que tínhamos, e no final do ano, dezembro e janeiro, a gente passava uma parte em casa. Quando era final de janeiro, retornava para o seminário mais um ano. Aquilo que viviam todo dia, a gente só vivia nas férias. Então, as presenças, as dificuldades, etc., nem sempre a gente passava, porque eram momentos. E um ano estava lá no seminário, estava longe. Vou lembrar primeiro o dia 10 de dezembro de 1971. Eu e meu colega, que foi ordenado neste dia, chegamos em Formiga para a ordenação no dia seguinte. Estava na janela conversando com minha mãe, ela me botou assim de lado e disse: olha bem nos meus olhos. Você quer ficar padre para ficar padre mesmo, para valer? Então, tá bom, amanhã vai acontecer. Mas se você não quiser, ainda há tempo de desistir. Não vai ficar padre só para dizer que foi por causa de mim. E nesse 10 de dezembro, eu tive que dar tardinha a resposta para ela. Eu disse mais tarde, ali foi a ordenação. Ter que falar para minha mãe o que eu queria e que aquilo era para valer e para a vida inteira. Dia seguinte, dia 11, dia de festa. Exatamente. E também, primeiro, porque a minha irmã mais nova, naquele dia, fez o casamento civil de manhã. À tarde foi a ordenação. No dia 12, na minha primeira missa, foi o casamento dela. Então, era toda uma festividade, era toda uma alegria. Realmente um dia especial, ou dias especiais, na história da nossa família. Depois de terminar o ensino médio, a partir daí fui para o noviciado e sempre estive envolvido com esse trabalho. E, ordenado, fiquei 25 anos trabalhando diretamente com os seminários e com a formação. Um susto. Na oportunidade, Dom Murilo era arcebispo de Maringá, telefona para a paróquia Joinville, onde eu estava, me procurando. E eu estava saindo de férias, viria até Curitiba e dali faria compras, e o senhor voltaria com o carro e eu iria para Minas passar uma semana, poucos dias. Rapaz, ele insistiu tanto e me obrigou a encontrá-lo no aeroporto lá em São José dos Pinhais.
Lá sentamos numa mesa de bar, ele puxou a carta e me entregou. Você imagina o susto que eu levei, e olhando a carta, ele dizia, olha, não precisa responder agora. Porém, é preciso que você, depois de pensar bem, entregue uma carta, a resposta para o núncio e outra para o Papa. Rapaz, o que eu tinha que falar naquele... Perdi o sono para o resto da viagem e não... Realmente foi um susto daqueles, eu nunca pensei nisso. Eu fiz a carta, carreguei a carta durante 4 dias, porque nos dias seguintes era carnaval e quarta-feira de cinza, e eu só podia botar no correio na quinta-feira de tarde. Até ali era um segredo meu e meu. Evidentemente que a família ficou lá em cima, lá no céu. Ninguém esperava. O único que esperava foi o bispo que me ordenou. No final da ordenação, na sacristia com meus pais e outros, ele passou a mão na minha cabeça e disse, esse vai ficar bispo. E quando saiu então a nomeação, ele fez questão de me ligar e dizer, não falei para você? Acho que o medo é uma coisa que acompanha a gente quase sempre. Medo, insegurança, às vezes. É possível que quando você menos espere, algo desperta esse sentimento. É um sentimento natural que a gente tem que trabalhar e lidar com ele. É um alimento, porque se a gente não se dedicar, se a gente não se apegar à oração, tudo aos poucos perde o sentido. É através da oração que muitas vezes eu entro na vida de pessoas com as quais a gente convive ou que se dirigem a gente pedindo ajuda. É uma questão natural. Por que natural? Porque eu gostaria, e trabalhando com vocações, a gente sempre rezou para que isso acontecesse na vida de outros. A gente sempre gostaria que outros e outros pudessem responder ao chamado de Deus. E o Papa São João Paulo II, lá nos anos 80 e pouco, ele tinha uma frase que ele dizia assim, que dava um impacto muito grande. As vocações são a resposta de um Deus providente à comunidade que reza. Então, essa vontade, esta crença sempre animou a oração e a caminhada da gente. Sempre que nós tivermos dinheiro, investir na comunicação. Nós precisamos tornar a comunicação algo do dia a dia das nossas conversas, da nossa vida, do dia a dia da evangelização. Mesmo porque chegar às pessoas não é com aquele trem que eu comecei. Não, é muito rápido hoje. Não é com aquele telefone que levava horas e horas para se comunicar. É tão rápido que a gente precisa, sempre que possível, investir para que possa estar junto das pessoas, junto das comunidades e trazendo o conhecimento, trazendo tudo aquilo que a comunicação traz de bom e o melhor que possa trazer
para nós, para as nossas comunidades. Então, é fundamental vivermos e investirmos na comunicação. Agradeço a oportunidade. Quem sabe mais para frente a gente se encontre de novo. Muito obrigado, Deus abençoe.